Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Estamos na série Professoras de Referência na Alfabetização de Crianças com Deficiência Intelectual. E o nosso tema de hoje é: tenha essas atitudes ao invés de deixar a criança com deficiência intelectual fora da sala de aula. Eu trabalhei desde 1999 com o curso de pedagogia, dando aula, não era aluna não, já estava dando aula no curso de pedagogia em 1999. Ou seja, durante 24 anos eu lecionei as disciplinas de didática, de estágio na educação infantil, estágio nos anos iniciais e estágio de educação especial. Também dei a disciplina de currículo. E em nenhuma das minhas disciplinas que eu lecionei, certo? Eu nunca falei que era para deixar as crianças com deficiência intelectual fora da sala de aula. Nas disciplinas que eu ensinei, eu mostrei que a pedagogia, ela servia para você aprender a dar aulas e fazer com que as crianças aprendessem. Então, nesses 24 anos, nunca eu ensinei as professoras a tirarem as crianças da sala de aula ou a gritarem com as crianças, entendeu? Nunca, jamais. Mas eu sempre escutei de muitas professoras e de muitas estagiárias que eu supervisionei. Escutei muito essa expressão. Ah, essa criança prefere ficar sozinha. Quando eu vou, porque eu ainda vou, né, em algumas escolas, então assim, quando eu vou numa escola e que tem crianças sozinhas nos corredores, no pátio, ou em alguma sala separada, eu sempre pergunto, por que essa criança está aí fora da sala de aula? E geralmente eu continuo escutando, porque ela prefere ficar sozinha. E aí eu não me calo, né? Eu logo vou perguntar, tá, mas quantas vezes você vai deixar essa criança fora da sala de aula? E a resposta fica no ar. Olha, algo que me incomoda muito é entrar dentro de uma escola e ver que no corredor tem 2 ou 3 crianças com TEA, com síndrome de Down, ou com TOD, com TDAH, fora da sala de aula, brincando com um joguinho e muitas vezes, ou na maioria das vezes, sozinha. Essa criança está sozinha. Agora, essa pequena introdução que eu fiz, eu quero saber o seguinte: esse cenário de você encontrar crianças sozinhas em vários ambientes da escola, ou mesmo crianças separadas da sua sala de aula, crianças com TEA no pátio, crianças com TOD brincando na quadra, esse cenário é familiar para você de algum modo? Escreve aí nos comentários para mim. Se você já viu lá na sua escola, na escola que você frequenta, crianças que são deixadas sozinhas. Agora vamos pensar o seguinte, dentro desse cenário, dessas crianças que ficam sozinhas, vamos tentar entender o motivo disso, certo? Porque sempre tem um motivo, não é mesmo? Então, que tipo de orientação será que essas professoras têm recebido para atuarem, né, para trabalharem com crianças com TEA, crianças com TDAH, crianças com TOD, com dislexia, com deficiência intelectual, síndrome de Down, com paralisia cerebral e tantas outras que estão aí dentro da escola. Que tipo de orientação você recebe se você é professora de alguma criança com algum comprometimento ou dificuldade na aprendizagem? Que tipo de orientação você recebe? E mais, se essa criança é quietinha na sala de aula, beleza. Se essa criança apresenta algum comportamento diferente, como gritos,
estereotipias, né? Que às vezes tem estereotipias que é com as mãos. Ou ela não fica sentada durante muito tempo, ou ela se nega a escrever, ou que não verbaliza. Então, que orientação você tem recebido para trabalhar com essas crianças? Pode ser que aqui entre nós, algumas de nós, já tenha recebido esse tipo de orientação. Ah, não se preocupe, deixe ela fazendo algo que ela queira. Se ela não perturbar, tá bom. Se ela não incomodar, tá bom. Ela gosta de ficar sozinha. Não se incomoda, deixa ela. Não se incomoda, porque se ela incomodar, a gente tira ela da sala. Ela é assim mesmo. Melhor ficar fazendo o que ela quer. Daí ela não incomoda. Quantas vezes você já ouviu algo assim? Me conta. Vou contar uma coisa para vocês. Eu fui uma professora muito jovem, né? Porque eu já tinha um magistério, depois entrei para pedagogia. E aí o que acontece? Numa das primeiras escolas que eu fui trabalhar, de um concurso, assim, concurso mesmo, né? Que eu fui selecionada, tal. Daí eu cheguei lá e aí tinha uma criança que era surda. E essa criança, eu fui na direção para poder saber um pouco mais, que ele faltava muito a aula, eu saber um pouco mais, e a direção falou isso para mim: não te preocupa, a mãe dele estudou aqui e não se alfabetizou. Os irmãos dele, mais velhos, todos estudaram aqui, ninguém se alfabetizou. Não se preocupa com ele, porque além de não se alfabetizar, ainda é surdo. Olha o que eu recebi. Então, eu tenho certeza que você já deve ter recebido alguma orientação parecida com essa, de deixar a criança com deficiência intelectual fora da sala de aula, para que ela não incomode os outros colegas. Agora, uma coisa é certa: de tudo o que eu já estudei, e olha que eu estudo, olha que eu pesquiso, sou uma pesquisadora, né? Pesquiso, estudo, faço live, leio livros. De tudo que eu já estudei sobre crianças com deficiência intelectual, TEA, TDAH e TOD, eu não acredito que qualquer ser humano realmente deseja ser deixado sozinho. Por quê? Porque a interação é algo humano. Nós não conseguimos viver sozinhos. A gente precisa da interação com o outro. E o que incomoda muitas vezes as pessoas ou professoras é que essas crianças, elas fogem do padrão de criança que você está acostumada a trabalhar dentro de sala de aula. Então você tem um padrão que até foi colocado na sua cabeça. A criança que fica olhando para frente, que faz todas as atividades, que te obedece, que não te questiona, quietinha, que não olha para trás, né? Que não perde os seus materiais. Então, esse tipo de criança, gente, me desculpa, mas ela não existe. Mas foi colocado na cabeça da gente como uma criança ideal. Talvez ideal na minha época, né? Que a gente tinha muito medo, coisa e tal, né? Agora não é mais assim. Então, as crianças com deficiência intelectual, TEA, TDAH, TOD, essas crianças, quando elas estão dentro de um contexto que não é o contexto mais adequado para elas, elas ficam ansiosas. O que eu falo isso? Por exemplo, TOD, TDAH e TEA precisa ter uma rotina estruturada do que vai acontecer, ou de um passo a passo de como ele tem que fazer a atividade. Porque se não tiver, ele fica muito ansioso com a quantidade de atividades e o que vem depois, o que vem depois. Isso causa uma ansiedade. Provavelmente ela vai ter um comportamento que você não esperava, né? Então, essas crianças, como elas não conseguem se expressar o que elas estão sentindo, elas têm reações comportamentais.
elas se levantam, elas falam demais, elas rasgam a folha do caderno, elas podem jogar a carteira, por vários motivos. Então, se tem alguma coisa que está incomodando emocionalmente essa criança, ela vai ter um comportamento indesejado como uma resposta. Eu já fiz lives sobre isso, que todo comportamento indesejado é resposta de que algo não está bem com aquela criança, dentro daquele contexto da escola. Se a professora não entende essa questão, ela vai ficar nervosa, vai ficar perdida diante de uma situação, de um comportamento indesejado, de uma criança chorando, gritando, batendo na porta que quer sair, e ela não vai saber o que fazer. Especialmente se essa professora não recebe uma orientação adequada. Muitas vezes, diante de uma situação dessa, mais desafiante, o que você vai fazer? Se você não recebe uma orientação, se você não tem apoio. Aí o que acontece? Se você não sabe o que fazer, que abordagem tomar, tem uma receita básica, que é tirar a criança da sala de aula e deixar ela sozinha. Deixar ela sozinha. Né? Porque o portão da escola é fechado, o muro é alto. Então, deixa ela sozinha. Então, elas permanecem horas e horas no parque, ou em salas isoladas, ou no pátio. Mas você tem que saber que toda criança, toda, sem exceção, ama brincar, ama companhia, ama interagir, cada um do seu jeito, mas elas gostam. Elas gostam, elas adoram isso. Então, o cenário é, de um lado, uma professora que não recebe orientação adequada sobre o comportamento das crianças, e do outro lado, crianças que não são compreendidas, apresentam um comportamento diferente e a professora não sabe lidar com isso. Então, a solução que a escola encontra é orientar esse professor dentro desse tipo, ó, incomodou, deixa sair, deixa sair, deixa sair. Deixa sair da sala, não tem problema. Deixa sair. Depois ele volta. A gente está aqui, a gente dá uma olhadinha de vez em quando no que ele está fazendo. Só que isso, gente, causa um prejuízo enorme. Enorme para essa criança. Enorme. Tá? Toda profissional precisa de uma orientação adequada. Se ela não tem na escola, ela tem que buscar de alguma forma. Não é mesmo? Essa estratégia que a escola usa de sugerir que a criança permaneça fora da sala de aula, isso aí não tem sentido algum. Tanto essa estratégia quanto tantas outras que a escola tem usado com as crianças com algum comprometimento, não estão funcionando, não estão dando certo. Por que que muitas atividades, muitas estratégias não dão certo lá na escola? Por que será? Eu tenho a resposta, sabia? Porque as orientações que você recebe são orientações ultrapassadas, orientações que nunca deram certo, que nunca funcionaram. São orientações que não têm evidências científicas. Por isso que parece, né, que as estratégias que a escola usa nunca vão dar certo. E aí a melhor estratégia é tirar a criança da sala de aula. Tem criança que ela está tão acostumada a ficar fora da sala de aula que elas permanecem lá e só saem de lá na hora de ir embora. Elas permanecem quase 4 horas no isolamento, na solidão, sem contato. Toda vez que eu escuto alguém comentar
o quanto as crianças com deficiência intelectual, TDAH, preferem estar sozinhas, eu me sinto muito triste. É uma tristeza imensa. E eu tenho certeza que essa pessoa que dá essa orientação para você, ela não entende nada de gente. Ela não entende nada de inclusão. Ela não entende nada de deficiência. Você precisa saber o como fazer. Como é que eu faço para uma criança TEA permanecer dentro de sala de aula e não ficar aos gritos? Eu tenho que saber como que uma criança com TDAH consegue fazer uma atividade do começo ao fim, sem rasgar as folhas, sem chutar a carteira. Eu quero saber como é que eu posso mudar o comportamento de uma criança TOD que dá gravata de apertar o pescoço nos amigos. E não tem nada de psicológico, é pedagógico. É tudo pedagógico, porque eu sou pedagoga, não sou psicóloga. Mas você precisa saber como fazer para que essas crianças consigam permanecer na escola, ter sucesso na escola, aprender e conviver em harmonia com todos da sala de aula. O isolamento dessa criança, a retirada dela da sala de aula é sinônimo de exclusão. Isso você tem que entender. Por isso que eu quero dar hoje algumas dicas para vocês. Ó, quem está sem a caderno de anotações e sem caneta, corre lá e pega, porque eu vou dar, a partir de agora, algumas orientações importantíssimas para você. Coisas que vão te ajudar realmente a mudar, né, a tua prática pedagógica, tornar a tua sala de aula mais inclusiva e não vai precisar de muita coisa. É pouca coisa. Eu adoro poucas coisas que funcionam. Sabe, eu não vou mandar você ler um livro. Eu já vou dar estratégia. Porque é assim que funciona. Vamos pegar primeiro as crianças com TEA, tá? Primeiro, elas não preferem ficar sozinhas. Você tem que entender isso. Elas precisam de alguns minutinhos para se autorregularem. E por isso procuram ficar sozinhas. Então, ela não tem que ficar sozinha. Ela precisa de alguns minutinhos para ficar sozinha, para se autorregular. Isso não é para todas. É algumas. Na verdade, está provado que um tempinho sozinha é benéfico para a criança TEA, certo? Porque ela precisa se autorregular. E ela vai precisar desse tempinho sozinha, muitas até a vida adulta. Portanto, o tempo de estar sozinha não deve ser temido, não deve ser algo futurístico, né? No sentido que não é futurístico a palavra correta, mas assim, perpétuo. Ah, tem que ficar o tempo todo isolada. Não. Esse tempinho precisa ser apoiado por você. Apoiado. Sabe por quê? Quando uma criança TEA, ela fica sobrecarregada com estímulos sensoriais, muito sobrecarregada de informações sensoriais, de interações sociais intensas, pode ser muito difícil para ela suportar essa situação. Para muitas crianças, TEA, ficar sozinha é uma forma de liberação do estresse. E ela só precisa de poucos minutos para isso. Elas precisam desse momento para se autorregularem. E aí, se você sabe disso, você pode mudar o seu plano de aula. Mudar o seu plano de aula. Como assim? Tem muita coisa para ser ensinado para as crianças. Como é que eu vou mudar meu plano de aula? É a forma como você muda. Então, assim, ó, você vai projetar no plano, teu plano de aula, teu plano de ensino, uma atividade de 20 minutos. Para todo mundo da sala. E depois de 20 minutos, você vai dar uma parada e você vai fazer uma atividade sensorial com todo mundo, de 2 a 5 minutos no máximo. É nessa atividade sensorial que você vai regular a criança com TEA.
Porque ela vai poder permanecer na sala de aula uns 20 minutos. Pode botar no teu relógio. Conta o teu relógio. Ela fica ali uns 20 minutos na sala. Só que vai chegar um momento que é tanta informação que ela precisa se autorregular. Então, ela precisa fazer uma atividade sensorial. A atividade sensorial que eu vou explicar agora é uma atividade simples, pode ser uma brincadeira, uma atividade física, uma brincadeira de imitação, uma brincadeira de estátua, uma brincadeira de morto-vivo, uma brincadeira de polichinelo, não importa. É uma brincadeira onde a criança vai sentir o seu corpo. E o cérebro, vendo que o corpo está em movimento, ele se tranquiliza. Certo? Porque a cada 20 minutos, o cérebro manda para o corpo uma mensagem para todo mundo. Te move, pensa outra coisa, faz outra coisa. Isso é natural. Isso é natural. Certo? Agora, essa criança, ela não pode ser tirada da sala de aula e ficar esquecida no pátio. Não pode. Veja bem, uma das minhas alunas, da minha segunda turma, o filho dela, Teia, nunca entrou dentro de uma sala de aula. Ficava na escola, no pátio. Um dia ele teve uma queimadura, uma insolação. Sabe o que é insolação? A gente fica no sol, queima a pele que dá bolha. Isso é insolação. Ele teve uma insolação porque não tinha um Cristo que fosse lá e tirasse ele do sol. Ele ficou no sol. Ele só saía do pátio quando eles botaram medo nele de trovoada. Até hoje ele tem um estresse danado quando o tempo fecha e vem trovoada. Ele ficou com um problema emocional gravíssimo. Entendeu? Por ser esquecido no pátio e quando estava chovendo eles botavam, diziam para ele, a chuva tá vindo aí, o trovão tá vindo aí, vai te pegar. E aí ele tem medo até hoje. Tem 15 anos e tem medo do trovão. Fica desesperado. E quem é que ensinou isso para ele? Foi a escola, né? Então, por falta de quê? Orientação, por falta de supervisão, por falta de apoio, os professores deixavam ele fora da sala de aula. E essa mãe, ela disse que a escola do filho ficava bem longe da casa dela. Ela mora tipo num sítio e a criança tinha que ir de ônibus, né, até a escola. E quando ela ia na cidade, ela passava pelo muro da escola para olhar. E lá estava o filho dela sozinho no pátio. Sozinho, sem ninguém olhar ele. Sem ninguém. Como ele não verbalizava, ficava jogado. Essa é a palavra correta. Só que hoje, ele fala tudo. Ele é uma criança extremamente talentosa, desenhista de primeira, cartunista de primeira. Toca qualquer instrumento musical, perfeito. E está estudando. Não tem mais, já tem fala funcional. Já tem fala funcional. Isso tudo aconteceu em menos de 2 anos. As notas dele no primeiro ano, porque ele agora já entra em sala de aula, as notas dele é tudo 9 e 10. No último ano da pandemia, as notas dele já eram tudo 9, 10, 8, 7. Tudo nota excelente. Entendeu? Então tem alguma coisa errada aí, né? Não dá. Deixar a criança sozinha não é a receita ideal, tá? Agora, eu quero também te dar 4 estratégias para você que se sente perdida diante de uma criança TOD, transtorno opositor desafiador ou opositivo desafiador. São aquelas crianças que te enfrentam. Quem viu a reportagem da criança com deficiência intelectual e TOD agredida na escola, que apareceu no Fantástico, apareceu nas redes sociais? Quem viu? Não vamos julgar aqui, vamos entender. Eu nunca julgo nada, eu procuro entender a situação, certo? Não estou aqui para analisar o caso.
Apenas eu quero dar 4 sugestões se você estiver enfrentando a mesma situação. E não caia na armadilha que essa professora caiu. Então, vamos pensar assim, ó, a criança Todd, ela é opositora. Em quase tudo que você vai propor. Lá na escola, tem uma criança, até tem um livrinho que chama assim, Mariana do Contra. E aí o nome dela também é Mariana, né? Aí eu penso, a Mariana do Contra. A professora diz assim para ela, gente, vamos terminar a tarefa para ir para o parque. Aí ela já grita, eu não vou. Vamos, gente, todo mundo já terminou. Mariana, você também já terminou, vamos para o parque. Eu não vou. Ninguém me tira daqui. Eu não vou e pronto. Aí a professora, para não deixá-la sozinha, diz, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar todos na sala e aí a gente faz, depois do lanche, o nosso parque, porque vai dar tempo. Aí o que essa Mariana do Contra faz? Se levanta e quer sair para o parque, ok? É assim, ela é do Contra. Independente do que você propõe, ela vai ser sempre do Contra. Por isso que se você tem crianças desse tipo, eu quero que você anote essas estratégias, porque eu já dei uma estratégia para você trabalhar com a criança com TEA. 20 minutos de atividade escolar e 5 minutos de uma atividade sensorial. Beleza, copiaram. Agora é 4 estratégias para você que se sente perdida diante de uma criança TOD. Tá? Então, vamos lá. Primeira estratégia. Use avisos de transição para que a criança TOD saiba o que vai vir logo em seguida. O que são os avisos de transição? O que é uma transição? De repente a criança está lá fazendo uma atividade, ela está amando fazer aquela atividade. É a atividade que ela mais gosta de fazer, certo? E ela não quer sair. Aí a professora, gente, acabou o tempo, tá na hora da gente ir para o parque. Aí todo mundo se levanta e vão para o parque. Não teve a transição. Tem que ter um aviso de transição. O que é o aviso de transição? Alguns minutinhos antes você começa a avisar. Gente, ó, em 10 minutos nós vamos para o parque. Ou, vamos pensar em casa, né? Que tem mãe aqui que me acompanha também. O filho está lá só no videogame, só no videogame. Você bate na porta dele lá do quarto e diz, olha, daqui a 15 minutos é hora de desligar o videogame e vir jantar. E dê mais alguns lembretes na medida que o tempo vai passando. Olha, gente, só falta 2 minutos para o jantar. Está pronto. Vão desligando tudo aí. Olha, vão terminando a atividade, guardando todos os lápis, que já vai vir a educação física. Quer dizer, o aviso de transição é o que tranquiliza a criança TOD. Ok? Anotaram aí? Os avisos de transição. Alguém já tinha te falado isso antes? Duvido. Porque a maioria das pessoas não sabe trabalhar com criança TOD. Entendeu? Então, o aviso de transição, ele é fundamental. Segunda estratégia, use declarações empáticas para mostrar para a criança TOD que você entende o que ela sente. Gente, isso funciona muito. Isso funciona muito. Não só para a criança TOD, como TDAH também. Eu lembro que o meu filho, às vezes, a gente falava, né? Ia lá no quarto, falava, não quero que faça isso, não pode fazer isso, coisa de mãe, né? Aí ele chegava, eu não aguento mais, vocês falam tudo isso para mim, eu não sei o quê, eu não tenho independência, por que vocês ficam cobrando isso de mim? Eu olhava para ele e falei assim, eu entendo o que você passou, o que você está sentindo, eu entendo o que você está sentindo, porque eu também já tive a tua idade, eu também sentia assim, furioso quando eu recebia, ou o pai vinha e reclamava alguma coisa para mim, eu ficava furiosa.
Eu entendo o que você está sentindo. Isso é uma declaração empática, entendeu? É quando você mostra para a criança que você entende o que ela está sentindo e não que você despreza o que ela está sentindo. Imagine como você se sentiria se alguém entrasse no seu quarto e dissesse: sai já do computador e vá para a cama. O computador ali é uma coisa prazerosa que você está querendo, não é? Então você pode mostrar para essa criança que entende que é muito ruim sair de um jogo preferido. Então você já vai chegar e dizer: eu sei que você está gostando muito desse jogo e eu não quero desligá-lo, mas você precisa descansar para a escola amanhã. Amanhã vai ter mais jogo. Isso é uma declaração empática. Lógico que talvez você tivesse vontade de dar um sacudão nele, mas não dá para dar sacudão, porque se você der sacudão, se você jogar a carteira, se você gritar com essa criança, é como se você colocasse gasolina no fogo aceso. E não vai funcionar. Você pode estar pensando: comigo não é assim não, não tem moleza, vai pronto, arranca os fios do computador e acabou. Olha, mas você pode trabalhar com uma criança TOD, e aí você tem que escolher que batalha você quer guerrear, entendeu? Pode ser uma batalha onde vão ter muitas declarações empáticas, ou uma batalha que vai ser uma batalha de sangue, né? De gritaria e coisa e tal, mas você tem que escolher a batalha. A mais estressante é essa, né? De gritar, de ameaçar, de punir. Essa é muito mais estressante. A outra, ela tem que ser mais devagar, constante, mas traz resultados. E não traz mais trauma do que essa criança já está vivendo. Quando você escolhe o enfrentamento, você está sendo tão opositora quanto ela. Não sei se você já percebeu isso. Agora, você que tem que saber, né? Que batalha você quer guerrear? Que batalha? Vamos lá, terceira estratégia. Retire esse tipo de interação. O que é? O que é interação? É quando eu estou conversando com a outra pessoa, né? Isso é uma interação. Para mim, é uma interação. Eu sou mediadora cognitiva e eu uso a interação para a criança aprender. Então, a interação ocorre quando eu estou ali com ela. Coisas que eu tenho que tirar do meu vocabulário. Pare! Não faça isso! Por favor, eu já te disse 1000 vezes. Expressões desse tipo, você tem que retirar da sua interação. Porque é basicamente gasolina em fogueira acesa. Se a criança é opositora, essas expressões é um prato cheio para ela ficar pior do que já estava. Então, se você tem o costume de dizer: para, guri, não faz isso, já estou de saco cheio de ti, essas expressões, vai ficar pior. Vai ficar muito pior. Pela tua expressão, pelo teu tom de voz, o cérebro dessa criança opositora vai se sentir ameaçado. E ele se sentindo ameaçado, ele manda para o corpo uma força que você nunca viu. Por isso que a gente fala, né, que a criança, quando ela está nervosa, a gente não consegue pegar ela porque ela fica com força que parece um adulto. Mas ela só tem essa força quando o cérebro se sente ameaçado. Se você fala mais alto que ela, ele vai se sentir ameaçado e ele manda uma descarga de adrenalina para a criança ter mais força e te enfrentar com mais poder ainda. Então, tira essas palavras, sabe? A tua expressão, o teu tom de voz. Você tem que respirar. Quando você estiver diante disso, peça ajuda de alguém da escola. Vai lá na direção e diz para a diretora: não aguento mais. Eu estou ao ponto de xingar o guri. Então, eu preciso que alguém fique lá para eu me autorregular e depois eu volto.
Porque não é só criança TEA que precisa se autorregular, a gente também. Porque senão a gente fica fora da casinha e apronta horrores. Isso é sério, isso que eu estou falando para vocês é uma coisa seríssima. Agora vamos para a quarta estratégia. Dê escolhas. Olha, isso eu uso demais. Eu uso demais. E ensino também muito. Dar escolhas. Então, o que que é? Você diz assim, gente, hoje nós temos que fazer muitas atividades. Eu não vou fazer. Não vou fazer nada. A criança diz, a criança opositora já diz. Não adianta que eu não vou fazer. Então, quando você apresenta muitas atividades, ela não quer fazer nada. Agora, se você diz assim, hoje vamos fazer diferente. Você, fulana, vai escolher qual atividade você quer fazer primeiro. Ela vai pensar, eu vou decidir? Então, vou decidir. Então, você escolhe aqui, nós temos 3 atividades. E você pode escolher 2 para fazer, não precisa fazer a terceira. Escolhe 2 para você fazer. E ela vai achar que está no comando de tudo. Mas, na verdade, você só queria mesmo que fizesse 2. 2 já eram suficientes para todo mundo. Entendeu o negócio? É isso aí. É você saber usar a sua fala, a sua empatia, a sua criatividade para fazer diferente. Então, quando você propõe a escolha, essa criança, ela fica muito bem, né? Ela se acha que tá. Você precisa ter consistência nas suas ações. As suas ações têm que ser ações, se você tem um aluno que é TEA e que ele grita, chora na sala de aula, se você tem um aluno TOD que bate nos colegas, te enfrenta, ou uma criança com deficiência intelectual que se nega a fazer as atividades. Então, você tem que ter constância nas suas ações pedagógicas, né? Você tem que tratar todos eles com muito respeito, muito respeito. Eu já tive crianças que me disseram o seguinte, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E foi há pouco tempo, foi ano passado. Só que daí, cada vez que ele dava o piti, e eu ia colher, ele dizia que me odiava. Só que eu fazia o contrário. Eu sei que você está sentindo. E eu tenho certeza que você não me odeia. Mas quando você se acalmar, a gente vai conversar. E aí foi. Hoje, ele já tem uma reação diferente. Quando ele vê que ele vai dar o estresse todo, ele sai da sala de aula, ele vem correndo me abraçar. Porque ele sabe que eu vou acolher, que eu vou entender, eu sei o que ele está sentindo. E eu digo, olha, calma, respira, não grita, porque senão eu não vou te entender, e o meu tom de voz é baixo, eu fico na altura dessa criança, eu converso com ela calmamente, eu vou tranquilizando, e é assim que funciona. Então, às vezes, você está na sala de aula, explicou a matéria, o aluno teve um estresse porque não consegue fazer, acalma ele, enquanto os outros estão fazendo. Não sou psicóloga. Eu também não, gente. Eu também não. Mas, né, de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco. Então, o que custa? Sentar com a criança, dar um apoio moral, às vezes uma encostadinha no braço, eu sei, vamos conversar. É assim que funciona. Até para todo mundo, né? Não precisa ter TOD, TEA. Não precisa ter isso, gente. A pessoa não precisa ter transtorno nenhum. Se ela está descontrolada e uma outra pessoa descontrolada também chega e entra na roda, vai dar, com certeza não vai dar boa coisa ali, né? Alguém tem que ceder, alguém tem que estar tranquilo emocionalmente. Eu sou gestora de uma escola, então eu sei o que é. Ou você dá apoio para o professor ou não dá. Ou você orienta ou você não orienta. A escola é um lugar onde se trabalha no coletivo. Entendeu? Se trabalha no coletivo. É uma equipe multidisciplinar.
né? Então, são vários profissionais que estão ali para se apoiar, se ajudar, se orientar. Agora, quando ninguém sabe o que fazer e manda você tirar a criança da sala de aula porque está incomodando, isso aí não vai durar para sempre. Porque essa tirar a criança da sala de aula, você receber essa orientação da escola, isso prova que essa criança não tem adaptação curricular, não está aprendendo, e há negligência. Isso pode ser feito uma denúncia para o Ministério Público. E a escola tem 24 horas para dar jeito no que não deu jeito durante anos. Aí eu quero ver. Então é melhor começar a mudança gradativamente, entendeu? Para não se chegar a essa situação. Meninas, gratidão por estarem aqui comigo. Um beijo grande para vocês, tá? E até o próximo encontro.